A partir de agora, muitos personagens deixarão Contigo Sim e entrarão outros na história também, tais como os advogados de Álvaro e de Samantha, que começarão a aparecer mais nos próximos capítulos, e outros vilões também, como a Úrsula. No capítulo de hoje, começamos falando sobre a grande descoberta e castigo cruel que a Samantha vai receber do Geraldo. Geraldo já deu sinais de que ele vai renunciar sua estadia lá no hospital, deixando tudo para Ângela, mas não só isso, outras ações também no nome de Josué, filho da Ângela, e também no nome de Adela. A Samantha descobriu isso antes mesmo do fato acontecer e agora ela está revoltada. Ela chega em casa embriagada e cheia de pastilhas também, e a Mitz aconselha então a loira do mal a tomar cuidado, porque agora que ela sabe quais são os próximos passos de Geraldo, ela não pode demonstrar fraqueza e sim frieza, e devem avançar com tudo para cima da Ângela, ou de vez agora vão perder tudo. Agora elas devem arriscar ir para o tudo ou nada. Leonardo descobre mais coisas sobre Mirtz e dessa vez o passado cruel da megera vem à tona. Leonardo questiona a Júlio como, onde e quando conheceu a Mirtz. O Júlio não quer contar isso para o Leonardo para não machucar ele. Daí o Leonardo pergunta para o Júlio se ele chegou a conhecer o seu pai Sandro. O Júlio não nega isso e daí então o homem desvenda todo o mistério que está por trás do passado escuro de Mirtz. Lá no hospital, o Júlio está conversando com o Leonardo e diz que conheceu a Mirtz porque ela era cliente dela. E também o Sandro também era, e que tanto ele quanto o Sandro queriam tirar então a Mirtz daquela vida. Aí o Leonardo pergunta, como que clientes? E então ele começa então a perguntar ao Júlio o que ele quer dizer. Aí o Júlio diz que é justamente o que o Leonardo acabou de pensar. Tanto ele quanto o Sandro conheceram a Mirtz na vida, trabalhando na noite. E tanto um quanto o outro tentaram de tudo para tirar a Mirtz daquela vida. Só que o Sandro conseguiu por ter dinheiro, já o Júlio não. Ele não sabia sobre a gestação dela porque a Mirtz foi embora sem nem contar que estava grávida. Aí o Júlio conta que a Mirtz ela se vendia aos homens por dinheiro. Leonardo chora bastante e então ele avança sobre o Júlio e desconta toda aquela raiva no homem e lhe dá um soco no rosto. Aí parece que a cadeira estava apropriadamente no lugar certo, porque o Júlio acaba que caindo sobre a cadeira com um soco que foi tão forte. Aí o Leonardo diz que isso tudo é mentira e pergunta então ao Júlio como ele se atreve a falar isso tudo de sua mãe. Aí o Júlio diz que tudo isso é verdade, ele não pode então negar que a Mirtz era uma garota de programa. Aí os dois continuam então conversando e o Júlio diz que se o Leonardo queria saber a verdade é essa, crua e pura na frente dele, que a Mirtz não é a pessoa que ele sempre pensou que era e que a Mirtz ela se vendia por dinheiro para homens. Aí o Júlio, então, ele não retribui o soco, mas continua conversando com o Leonardo e diz que queria que o Leonardo soubesse que a Mirtz é capaz de tudo por dinheiro. Bom, aí então o Leonardo olha para o Júlio e fica incrédulo que o homem continue ainda falando mais e mais sobre a Mirtz. Parece que o soco nem foi o suficiente para ele. Agora, gente, vamos conversar agora diretamente que o Geraldo está conversando com a Ângela. Ele se aproxima da Ângela e lhe dá uma carta. E então ele, chorando, diz que está decidido e que não vai voltar atrás na decisão que ele tomou. Após escrever uma carta secreta, o Geraldo agora entrega a Ângela essa carta e diz então que agora ele já tomou essa decisão e que não há nada que faça ele voltar atrás. Ângela novamente pergunta então para o Geraldo se ele tem certeza. Ele diz que sim, e chorando ele diz para a Ângela que de uma coisa ele tem certeza, é que ele necessita de um abraço dela e pede que ela não negue isso. Ângela jamais negaria um abraço a Geraldo, mas ele fala isso no auge de sua dor, pois ele só tem a Ângela como filha agora para lhe acolher depois de toda essa situação e assim ela o faz. O Júlio ainda está conversando com o Leonardo e então fala para ele que agora ele está de alma limpa diante de tudo o que aconteceu, por ele ter contado então de fato ao Leonardo o que foi que aconteceu.
Leonardo diz que não consegue acreditar em nada e que ele também não quer nem olhar para o Júlio, nem muito menos para Mirtz, porque ele não consegue acreditar em tudo que aconteceu em sua vida e que toda a sua vida diante daquelas revelações foram apenas uma mentira. Ele diz que se sente traído tanto por Mirtz como também pelo seu amigo Júlio, e diz então que a sua mãe, ela sempre se vendeu. Entre um cliente e outro, eu nasci. Aí o Júlio diz que não foi dessa forma. Ela foi sim garota de programa, ela se vendia na noite, mas no período em que te geramos, Leonardo, não foi assim, ela era só minha, ela estava comigo. Nós fizemos tudo por amor. Eu sei o que ela sentia por mim, o que eu sentia por ela. E não foi feito algo de qualquer forma ou só por causa de dinheiro. Foi fruto de amor e você é muito querido tanto por mim como também pela Mirtz. Aí o Leonardo então pergunta, então me conta, como é que realmente foram as coisas? Você pagava ela depois que fazia amor com ela? Porque até onde eu sei, você pagava ela. E depois então que ela viu que você não tinha dinheiro, ela te deixou. Fala então o Leonardo chorando diante daquela situação, em descobrir que foi fruto então de uma união onde a Mirtz apenas se vendia. Aí nesse momento então o Leonardo diz que toda a sua maldita vida foi uma mentira. Aí o Júlio então tenta convencer de todas as formas ao Leonardo que não é assim como ele está pensando, e diz que tanto o Sandro quanto a Mirtz sempre o amou de verdade, isso dava para notar de longe, e que ele, agora que descobriu toda a existência de Leonardo, também o ama bastante. Aí ainda chorando e muito emocionado, o Leonardo diz que sim, o Sandro foi um grande homem e que nunca lhe deixou faltar amor. Aí o Júlio conta para o Leonardo que ele gostaria muito de ter vivido todo esse tempo ao lado de Leonardo, de ter dado esse carinho, de ter dado esse amor, essa assistência, ter visto os primeiros passos, as primeiras emoções, mas infelizmente as coisas não aconteceram assim. E diz então que lamenta muito por tudo isso e que agora Leonardo com 30 anos, ele ainda pode então recomeçar então com o Leonardo, se Leonardo então estiver disposto a lhe dar uma segunda chance para que eles possam então recomeçar agora de uma maneira diferente, agora sendo como pai e filho e não como dois amigos como antes, sem saberem que tinham o mesmo sangue sobre as veias. Leonardo diz que não é fácil ele tomar essa decisão, ele dormir e acordar sabendo que tem um outro pai em jogo agora. Aí o Júlio pede então que o Leonardo pense com carinho em tudo que ele está lhe contando. O Júlio também pede para que o Leonardo não pare de desistir e não pare para então pensar sobre as coisas que aconteceu, que ele siga então no intuito de conseguir então encontrar a carta secreta que a Mirtz tanto esconde, porque ali com certeza ele vai encontrar mais provas de quem realmente a Mirtz é, e diz que lamenta muito cada lágrima que o Leonardo está derramando, pois não era essa sua intenção. A sua intenção, ele sempre quis sim de fato se vingar da Mirtz, mas ele não queria causar dor nas pessoas que ele ama e muito menos no seu filho. Agora o Júlio consegue então entender que de fato eles dois são pai e filho, são da mesma união. Leonardo diz que está muito triste e decepcionado com tudo que descobriu, apesar de saber que agora que sua vida toda foi uma mentira. O Júlio segue então pedindo a Leonardo uma chance de poderem então reconstruir essa relação e poderem então se dar uma chance de se conhecerem melhor. Leonardo também pede para que o Júlio lhe deixe só. Aí o Júlio também pede para que o Leonardo não desista de encontrar as provas, porque o único que pode parar de vez a Mirtz é o Leonardo. Não há ninguém nesse mundo que consiga então parar aquelas maldades, aquele sangue frio que somente ela tem. Aí então o Leonardo pede mais uma vez para que o Júlio se vá e que lhe deixe ali só, para que ele possa então refletir sobre tudo que acabou de descobrir sobre sua mãe, porque não é nada fácil tudo que ele está enfrentando agora. O Júlio então compreende tudo isso, coração bom como a gente sabe que ele é, compreende e enfim deixa então o Leonardo sozinho. Ângela vai até a casa de Samantha, levando consigo a carta secreta que o Geraldo escreveu para Samantha. É secreta porque ninguém sabe até agora o conteúdo dessa carta. A única coisa que se sabe foi que ele escreveu chorando muito e que no final ele contou que amava mais do que tudo a Samantha. Agora a Ângela está lá na mansão Vegas, falando então com a Samantha, dizendo então que o Geraldo pediu que ela fosse até lá para que lhe entregasse aquela carta.
A Samantha então pede que agora a Ângela, já que entregou, que suma, que desapareça da sua frente, pois já é o suficiente tudo que ela causou entre ela e o Geraldo. Ângela diz que não causou nada, ela apenas está lá para cumprir ordens então de Geraldo, que pediu então para que a Samantha lesse aquela carta e também para informar que o Geraldo vai deixar o hospital. A Samantha toma isso como um baque e pergunta então se a Ângela sabe para onde o Geraldo vai. A Ângela diz que não sabe, infelizmente ela não sabe de nada, mas é direito da Samantha ler aquela carta ali que o Geraldo escreveu, porque com certeza deve ter alguma coisa informando toda essa situação. A Samantha não consegue se conformar que a Ângela está mais próxima cada vez de Geraldo. E é claro que os ciúmes dela cobrem então para que ela possa então enxergar qualquer coisa acima então de suas ambições. Aí nesse momento a Samantha continua então expulsando a Ângela lá da mansão. A Ângela também informa para a Samantha que antes que Geraldo suma da vida de Samantha e lá do Hospital Vegas também, porque ele vai renunciar, ela também informa que o Geraldo, ele também vai pôr fim a todas as ações. Aí é nesse momento então onde a Samantha entende que aquelas ações vão ficar com a Ângela. Claro que o Geraldo vai doar tudo para a Ângela, né? Porque até agora a única pessoa que se tornou, né, uma pessoa íntima do Geraldo como filha foi a Ângela. A Samantha então recebeu todo o carinho, o cuidado, ensinos, enfim, tudo do Geraldo, mas não herdou nada dela. Aí o Geraldo viu agora que conhecendo então a Ângela, se tornou então enteada dela, né? Porque ele está assumindo o relacionamento com a dela. Aí agora ele vai deixar toda a sua herança para ela, porque ele tem então a Ângela como uma filha também. Aí a discussão entre as duas se segue. A Samantha não consegue suportar o cheiro, a aparência de Ângela ali em sua frente e fica revoltada com ela, perguntando como que ela sabe tantas as coisas. Aí a Ângela diz que diferente da Samantha, ela e o Geraldo, eles conseguem ter uma química, uma comunicação melhor, sabe? Fala então a Ângela debochando da Samantha. Nisso, a Ângela também informa que amanhã terá um conselho onde vão se reunir as pessoas mais importantes do conselho lá do hospital, do consórcio, sobre outras coisas também, e pede para que a Samantha não falte. Aí a Samantha pergunta como é que a Ângela está sabendo disso e por que ela quem foi lá para contar isso a ela. A Ângela diz que os detalhes ela não sabe, apenas está lá para dar o recado e pede para que a Samantha não falte, ou faça o que quiser de sua vida. Estou aqui apenas para dar, então, o recado que o Geraldo me pediu. Aí a Samantha pergunta então para a Ângela o que a Ângela está aprontando. Ângela diz que não está aprontando absolutamente nada, apenas está lá repetindo então ela que está lá porque o Geraldo pediu então para contar a ela, dar esse recado, porque a comunicação entre os dois não está nada bom e o Geraldo está evitando confusão em sua vida e então pediu para que a Ângela fosse até ali para que desse então o recado à Samantha. A Samantha não gosta disso e fica muito irritada. Aí a Ângela diz que agora ela não vai embora, porque antes dela ir, ela precisa conversar com a Samantha sobre o Álvaro. Quando ela fala isso, os olhos então de Samantha focam em Ângela com muita ira e perguntam o que ela quer falar. Ângela diz que é obrigação da Samantha cuidar do Álvaro, já que ele está agora nesse estado sem conseguir enxergar. A Samantha diz que não tem nada a ver com isso. Aí a Ângela diz que é o contrário, tem muito a ver sim, eles não são casados perante a lei e perante Deus, então é obrigação da Samantha cuidar do Álvaro, até porque ele foi demitido lá do hospital e também ele teve que devolver alguns dinheiros que ele tinha guardado, umas economias, porque foi o fruto então de roubo lá do hospital. A Samantha então se espanta, né, com essa revelação de que Álvaro agora está pobre e então pergunta como é que a Ângela sabe disso e ela não, como proprietária do hospital. Ângela diz que Geraldo quis ocultar isso da Samantha pelo estado de saúde que ela estava lá no hospital e não quis levar problemas para a filha. Veja só o quanto bom é seu pai e você mesmo assim nem reconhece nem dá valor. Aí a Samantha então fala que agora é bom que o Álvaro receba todo o castigo que ele merece.
Ângela diz que sobre receber castigo ou não, isso já não é um problema dela. Ela apenas alerta a Samantha que o Álvaro está temporário em sua casa e que ela não tem nenhum tipo de obrigações com o Álvaro, porque quem é esposa dele é a Samantha, e então pede para que a Samantha pense e repense em suas atitudes. Aí então a Ângela se vai, deixando uma Samantha revoltada com toda aquela situação, porque agora a Samantha entendeu que todas as ações do hospital que estão no nome de Geraldo ficarão com a Ângela. E para piorar a situação, o grande amor da vida de Samantha está lá na casa de Ângela, morando lá, e então tem todas as oportunidades então de Álvaro tentar reconquistar a Ângela, pelo menos isso na cabeça de Samantha. Ai, gente, já viu, né? Ela vai ficar furiosa e agora os vilões vão ganhar força nessa reta final, justamente porque o final está bem pertinho, onde então os mocinhos e as mocinhas darão uma volta triunfante depois de todas as desavenças que terão agora nos próximos capítulos. Agora lá no escritório de Geraldo está o Álvaro com seu advogado e a Nancy e a Ângela. Isso porque depois que o Álvaro foi desmascarado, ele entrou em um acordo com o Geraldo de devolver todo o dinheiro que foi roubado lá do hospital. Nisso, o Álvaro está tentando, gente, se consertar, tentando então melhorar um pouco para ver se consegue conquistar a família de seus sonhos, que é a Ângela com seu bebê Josué. Aí nisso ele tenta devolver a fortuna que ele tirou e antes disso ele começa a se sentir mal. Geraldo se preocupa e pergunta se ele não está tomando os remédios que lhe foi receitado. Álvaro diz que aqueles remédios não lhe servem para nada, mas o Geraldo aconselha que ele deve se manter tomando então e pede para que a Ângela pegue um pouco de água para que o Álvaro tome. Nisso, quando ela se vai, eles começam então a fazer os cálculos e verem então qual valor será depositado então na conta lá do hospital para que então o Álvaro fique ficha limpa depois disso. No corredor lá do hospital, a Ângela dá de cara com o Júlio, que está lá então um pouco triste e pensativo. Ângela pergunta se ele está se sentindo mal ou se aconteceu alguma coisa. O Júlio diz que sim, aconteceu, que ele desgraçou com a vida do Leonardo e que ele já não sabe mais como consertar as coisas, porque toda vez que ele tenta consertar, ele piora cada vez mais os sentimentos e as emoções de Leonardo e o que mais lhe dói é ver seu filho sofrer. Ângela então fica ali bem próxima do Júlio, escutando então todo o desabafo do sogro e fica muito triste diante dessa situação, pois ela gosta muito do Júlio, mas também não quer ver o Leonardo sofrer. Aí a Ângela fica um pouco pensativa e vai então em busca do copo de água para o Leonardo, para o Álvaro, mas antes disso ela dá uma passadinha lá no escritório do Leonardo para saber como é que o grande amor de sua vida tá. Quando ela chega, ela já pergunta logo para o Leonardo se ele está bem. Leonardo fica calado ali chorando e não responde nada. Aí então ele respira fundo e diz então que tudo o que aconteceu em sua vida foi apenas uma mentira e que todas as notícias que ele descobriu sobre sua mãe vai de o contrário de tudo que ele mais imaginou e diz que parece que sua vida agora se tornou um verdadeiro pesadelo. Ângela então pergunta ao Leonardo o que foi que aconteceu. Ele então conta para a Ângela que a Mitty se vendia por dinheiro e diz que ele foi apenas uma oportunidade para que ela pudesse agarrar então o Sandro. Aí a Ângela então pede para que o Leonardo não diga isso. Ele é fruto então de uma pessoa linda que a Mitty, por todas as maldades que ela tem, ela sempre o amou de verdade. Aí então o Leonardo diz que não é bem assim e então a Ângela abraça o Leonardo bem forte, pois ele naquele momento está mais do que nunca precisando então do carinho da Ângela. Leonardo diz que é muito incrível como a vida é. Ele agora está totalmente afundado e que não há nada que possa então tirar de bom dele. Ângela diz que não é assim. E então fica ali perto do Leonardo tentando consolar ele depois desse baque dele descobrir então que a Mitty é garota de programa. Essas são as emoções de Contigo Sim. Cola com a gente que ainda vem muita novidade por aí. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e muito obrigada por sua audiência, por sua companhia aqui todos os dias.